Chegamos à última aula dessa unidade. Concluindo a parte de análise química, eu falarei superficialmente sobre espectrofotometria. Então aqui a definição simplificada de espectrofotometria, que é uma técnica de análise que fornece informações quantitativas sobre a concentração de uma solução a partir da interação entre luz e matéria. No desenho você observa aqui essa cubeta, uma espécie, digamos assim, de tubo, mas não é cilíndrico. Essa cubeta, que tem as faces paralelas aqui, possivelmente uma cubeta de quartzo, ela contém um sal de níquel, e sobre esse sal de níquel você tem a incidência dessa luz branca. Veja como ela é intensa. Essa luz branca é atenuada pela solução do sal do níquel. Veja que essa solução de níquel 2 é verde, e a cor da solução é decorrente da cor da luz não absorvida pela solução. Nesse caso, os íons níquel 2, possivelmente do cloreto de níquel, absorvem a luz vermelha, azul e violeta, mas não a verde. Então você consegue enxergar a luz verde. Então a espectrofotometria é baseada na atenuação da radiação incidente sobre a solução, e essa atenuação é mais forte ou mais pronunciada à medida que a concentração da solução aumenta. Então veja só esses dois tubinhos de ensaio. Dá para imaginar que essa solução 0,05 molar de sulfato de cobre é menos efetiva para atenuar a luz incidente. Uma solução 1 molar vai atenuar com muito mais eficiência a luz incidente. Então, um dos fatores que influenciam na atenuação da luz é a concentração da solução. Outro fator que influencia a atenuação da luz é o chamado caminho óptico. Então aqui você tem duas soluções com a mesma concentração, só que essa primeira aqui tem um caminho óptico maior. Então a quantidade de luz absorvida em uma amostra depende da concentração e do caminho óptico. Esquema bem simplificado da instrumentação para medir a absorvância. Então você tem um espectrômetro de absorção, aqui uma fonte de luz que passa, o feixe de luz passa por uma fenda, ele sai colimado, vai para um prisma ou uma rede de difração que vai separar a luz nos seus componentes. Essa rede de difração ou prisma, ela é ligada a um motor de passo que rotaciona o prisma, ou melhor, a grade de difração. Hoje em dia não se usa mais prisma. E aí você consegue medir um espectro aqui em vermelho de absorção. Nesse caso, é uma substância que absorve bastante aqui na região do verde e do azul. Possivelmente é uma solução de coloração vermelha. Repare que a absorvância aqui da solução é bem pequena no vermelho e no amarelo. Então eu aposto que trata-se de uma solução vermelha. Ela absorve principalmente no verde e no azul. Então você seleciona um determinado comprimento de onda para incidir sobre a solução, e aí você prepara soluções de diferentes concentrações desse soluto e mede a absorvância dessas soluções. Dá para imaginar que, aumentando a concentração, a absorvância aumenta, o poder de atenuação da luz pela solução aumenta, e isso está relacionado à lei de Beer-Lambert. Então a absorvância aqui é o produto do caminho óptico, o L, dessa absortividade molar e concentração. Como você está tratando de um composto conhecido, um único composto, e não estamos variando o caminho óptico, então nós vamos preparar soluções com diferentes concentrações, C, e medir a absorvância. Uma vez que você tem esses dados, você faz um gráfico que é uma reta, mas que nós costumamos chamar de curva de calibração, e aí você pode usar esse gráfico para determinar concentrações de soluções desconhecidas. Então aqui está o gráfico. Vamos resolver um probleminha sobre esse assunto. Então você tem aqui que o íon nitrito está envolvido no ciclo bioquímico
do nitrogênio, você pode determinar o teor de íons nitrito em uma amostra usando a espectrofotometria. Primeiramente, você utiliza vários compostos orgânicos para formar um composto colorido e em seguida você faz medidas no comprimento de onda de 550 nanômetros, que cai na faixa da luz verde. Então, nós vamos fazer uma curva de calibração. Você tem um gráfico, estou esboçando o gráfico aqui de absorbância em função da concentração molar do NO2-. Esse gráfico deve ser linear, então estou esboçando os pontos aqui. Então, esses pontos, esse ponto aqui seria um ponto experimental. Se você fizer isso no Origin, ou melhor no Excel, você pode traçar uma linha de tendência, aqui em preto, seria a regressão linear. Então, com o método dos mínimos quadrados, você traça a melhor reta entre esses pontos experimentais. Uma vez que você tem uma reta, então você tem aqui a equação da reta, y igual a mais bx. Então, o o y aqui é a absorbância. E o seu eixo do x é a concentração molar do nitrito. Então, o que nós vamos ter aqui da regressão linear? Nós vamos ter o coeficiente linear, ou intercepto, e o b, que é o coeficiente angular. Então vamos fazer esse probleminha. Como vocês na prova não vão usar o Excel para resolver esse probleminha simples, nós vamos usar a nossa calculadora para fazer a regressão linear. Então você tem soluções aqui de várias concentrações, tá vendo? E você tem aqui absorbâncias medidas nessas soluções. Se você se confunde um pouquinho com essa potência de 10, então eu vou colocar aqui de uma maneira um pouquinho diferente, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? E aqui 2. 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. E aqui 6. 0,1, 2, 3, 4 zeros. E aqui 1. 0,1, 2, 3, 4, 14. 0,1, 2, 3, 4, 18, né? Só para você, se você se atrapalha um pouco aqui com potência de 10, talvez nesse momento seja mais fácil usar dessa maneira os números para colocar os dados na calculadora. Só um pequeno detalhe que muita gente não presta atenção na calculadora. Eu vou fazer uma continha aqui que eu acho que você sabe a resposta. Ó. 10 vezes 1000. Veja só, 10 vezes 1000, você sabe que é 10.000, mas aqui a calculadora colocou 10,000. É porque a calculadora, por padrão de fábrica, vem no padrão numérico inglês. Então vamos mudar isso aqui para o padrão português. Vou apertar a tecla Mode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso é 6 vezes. Na sua calculadora, provavelmente na quarta vez que você apertar a tecla Mode, vai aparecer DISP, de Display. Vou apertar o número 1. Aí vou aqui com o cursor para a direita. Coma. Coma é vírgula. Então apertei o 2. Agora sim, o nosso separador decimal, ó, 10 vezes 10.000. Nosso separador decimal é a vírgula. Então vou deixar desse jeito para não causar confusão nos resultados. Agora vamos ao que interessa, fazer a regressão linear nessa calculadora. Como é que você faz isso? Você tem que passar a calculadora para o modo de regressão linear. Então, vou apertar Mode uma vez, 2 vezes. Olha, apareceu aqui Reg, tá vendo? Reg de regressão. Vou apertar o 2, linear, então 1, pronto, estamos no modo de regressão. Nós vamos ter que colocar agora os pares XY na calculadora para ela fazer a regressão linear. Então, vamos lá. O primeiro par está aqui, ó, o x é 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros, aí 2,
Vou apertar a vírgulazinha para separar o x do y. O y, nesse caso, é 0,065. Aperto o M+. Olha, N igual a 1, tá vendo? Você colocou o primeiro ponto já da sua reta na calculadora. Vamos ao segundo ponto. 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aí eu coloco 6 aqui. Aí, vírgula. O y, então essa vírgula serve para... Essa vírgula pequenininha, tá vendo aqui? Onde tá a mãozinha? Ela serve para separar o x do y. O y, nesse caso, é 0,205. Aperto M+. Terceiro ponto. 0,1, 2, 3, 4 zeros. Coloquei uma mais. Aí, 1, 0. Aí, vírgula, o y é 0,338. M+. O quarto ponto é 0,1, 2, 3, 4 zeros. Aí, 1, 4, vírgula, 0,473. M+, o N igual a 4, já coloquei 4 pontos. O último ponto, 0,1, 2, 3, 4 zeros, 1, 8. O Y é 0,598. 598. M+. Agora vamos ver os parâmetros estatísticos. Vou apertar o Shift, em cima do 2 tem o SVAR, variáveis amostrais. Então, Shift ativou esse SVAR. Aperto a tecla 2, vou com o cursor aqui para a direita, 3, eu vou apertar agora para ver o coeficiente de correlação linear. Deu muito próximo de 1. Existe uma forte correlação linear entre as variáveis x e y, ou seja, entre concentração e absorbância. Então vamos colocar lá o nosso coeficiente de correlação linear. Então, é importante você perceber o coeficiente de correlação linear. Então o R, coeficiente de correlação linear, deu muito próximo de 1. Aí vamos ver o coeficiente linear e o coeficiente angular, que nós vamos usar nessa calibração. Então eu aperto o ON aqui para apagar. Shift, segunda função, ativo aqui o SVAR, variáveis amostrais, em cima da tecla 2, aperto a tecla 2, cursor para a direita, vou apertar 1 agora, e eu vou ter o coeficiente linear, que é 2,3 vezes 10 a menos 3. Então aqui eu tenho 2,3 vezes 10 a menos 3. E por último, o coeficiente angular, então eu vou lá, Shift, 2, cursor para a direita, aperto 2, eu vou ter o coeficiente angular, 33.350. 33.350. Então nós temos a nossa calibração aqui, nós medimos a absorbância em 5 soluções de diferentes concentrações e temos a nossa curva de calibração. Agora o objetivo é determinar a concentração dessa solução desconhecida, que está aqui a absorbância dela na última linha da tabela. A absorbância dela é 0,402. A absorbância dela está entre a absorbância do terceiro e do quarto ponto. Então está mais ou menos aqui a absorbância dela. Então, você mediu aqui 0,402. E qual seria a concentração? Então veja só, a absorbância, primeiro vou escrever aqui a nossa equação de calibração. Y igual, o A vale 2,3 vezes 10 a menos 3, mais 33350, x. Então o Y é a absorbância, o x é a concentração, eu quero x. Essa solução de concentração desconhecida tem a absorbância de 0,402, igual 2,3 vezes 10 a menos 3, mais 33350, x. X é a concentração. Vou isolar o x. Então, sem me preocupar em ficar mostrando cada etapa do processo algébrico, que é muito simples aqui, 0,402 menos 2,3
vezes 10 a menos 3 sobre 3, 3, 3, 5, 0. Então, x aqui, que é a minha concentração, né? Concentração do NO2 menos, fica igual a, vamos ver, então você tem lá 0,402 menos 0,0023 igual, divido por 3, 3, 3, 5, 0. Isso deu 1,2 vezes 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 a menos 5 molar, ou mol por litro. A concentração dessa solução aqui, que foi medida a absorbância. Então nós usamos a curva de calibração para determinar essa concentração. 1,2 vezes 10 a menos 5 realmente cai aqui, ó, entre a terceira e a quarta solução de calibração. E de fato a absorbância cai nessa região. Então é válido você usar uma reta de calibração como essa, desde que a absorbância da sua solução desconhecida caia dentro do intervalo de absorbâncias que você mediu para construir a reta de calibração. Bom, no próximo aula eu vou apresentar outros exemplos de espectrofotometria para você se familiarizar com a função de regressão linear da calculadora. Até lá!